Oi, gente. Eu gravei um outro vídeo hoje de dia e eu tava editando ele agora e eu percebi que eu não falei sobre uma coisa muito importante que eu queria ter falado. Então eu vou fazer esse adendo rapidinho aqui no começo. Às vezes eu faço alguns vídeos indicando livros, porque eu acho muito interessante quando eu entro em algum site ou algum blog e tem uma indicação de livro que a pessoa leu e falou que era interessante, porque eu tô sempre procurando por livros novos e é sempre bom ter indicação de alguém que já tenha lido. E eu li um livro esses dias, acabei faz pouquíssimo tempo, e eu achei muito, muito bom, é muito importante, então eu não podia deixar de falar pra vocês, e eu esqueci de fazer isso no outro vídeo. Então, o livro é esse daqui, chama Cave Mais Fundo, o autor é Joshua Harris, ele é irmão mais velho daqueles gêmeos que fizeram o Do Hard Things, que eu já falei aqui, aquele livro Faça Coisas Difíceis, e o Joshua Harris também é o autor daquele Eu Disse Adeus ao Namoro, que é bem famoso. Então esse Cave Mais Fundo tem esse título, porque ele fala sobre cavar mais fundo naquelas coisas que a gente pensa que já sabe, sair da superficialidade. Então, coisas como doutrinas sobre quem é Deus ou quem é Jesus, como que funciona a salvação, esse tipo de doutrina que ele aprofunda nesse livro de uma forma dinâmica, divertida, super fácil de ler, mas muito séria. Então eu só queria falar rapidinho sobre isso, que se alguém quiser um livro novo pra ler, eu indico Cave Mais Fundo, do Joshua Harris. Então agora sim, vamos ver o vídeo sobre redes sociais. Olá, pessoal do blog. O assunto de hoje é especial para nossa geração, para os jovens, e é redes sociais. Eu acredito que a gente tem tratado esse assunto com um pouco de leviandade, e eu acredito mesmo que ele seja muito mais sério do que a gente tem feito ele parecer. Eu quero tratar com vocês hoje sobre a minha experiência pessoal, e o meu objetivo desse vídeo, em fazer esse vídeo, é que nós aprendamos uns com os outros, uns com os erros dos outros, e que assim nós possamos crescer como igreja, como corpo de Cristo. E eu fui sendo tocada e movida por Deus durante esse período, de perceber o quanto eu tenho gastado a minha vida com isso, quanto de tempo da minha vida eu tenho gastado com isso. E eu acredito que isso não seja só um problema meu, eu acredito que eu não seja a única que sofre com isso. De verdade, eu vejo nos jovens crentes do mundo atual uma certa cegueira a respeito disso, do tempo que nós desperdiçamos e da força que nós desperdiçamos, da energia que desperdiçamos em redes sociais. Eu tenho uma experiência própria. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tô sempre nas redes sociais. Quem me segue no Twitter, é meu amigo no Facebook, sabe que todo dia eu coloco alguma coisa lá. E essa é uma coisa que eu tenho tentado processar, eu tenho tentado mudar, e com a ajuda de Deus isso tem acontecido. Porque finalmente eu tô levando isso como uma coisa séria, com a seriedade que isso deve ter. E não simplesmente como o que tem eu ficar um pouquinho no Facebook. Um dos grandes problemas das redes sociais é que a gente perde muito tempo sem perceber. Você entra e fala, eu vou checar o meu Facebook, meu Twitter, meu Orkut, enfim. E você tem a impressão de que você gastou 10 minutos naquilo, mas na verdade foram-se horas perdidas com uma coisa que não traz nenhum retorno, Existe um vídeo do Paul Washer que tá na internet, no YouTube, que ele conta a história de dois jovens de antigamente que queriam pregar, queriam ser missionários num grupo de escravos. Eles foram impedidos de fazer isso, então eles decidiram se vender como escravos para que eles pudessem pregar para aquelas pessoas. E eles eram jovens da minha idade, da sua idade. E quando a gente pensa no exemplo desses jovens morávios, isso um tanto que humilha a gente, de perceber o que a gente tem feito com a nossa vida. O Deus daqueles jovens é o mesmo Deus, seu e meu. A palavra de Deus é a mesma, as ordens de Deus são as mesmas. E ainda assim, nós temos vivido vidas tão diferentes da deles. E por que isso? Eu acho que isso é o resultado de um afastamento da palavra, porque a palavra diz: focai nas coisas do alto. A palavra diz que em Cristo estão todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. A palavra de Deus manda os jovens serem exemplos.
E mesmo assim, com a palavra de Deus que nós temos, com a Bíblia na mão, nós temos vivido vidas tão erradas, desperdiçando tanto a plenitude da vida que o Senhor nos entregou quando nós fomos salvos. Em Filipenses 3, tem um versículo 13 que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo é maravilhoso. Ele diz: deixando as coisas para trás, as coisas que já aconteceram, deixando o tempo que nós já desperdiçamos com redes sociais, que infelizmente não voltam, vamos abrir nossos olhos de ver o erro que está nisso e vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. E Paul Washer diz: morra por uma coisa que vale a pena, ou viva por uma coisa que vale a pena. Mas nós não temos vivido por coisas que valem a pena. Nós temos desperdiçado nossas vidas com internet, com cinema, com revista, com famosos, com programas de televisão, enquanto nós somos chamados a viver por Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. Paulo disse: o viver é Cristo. Ele é tudo para nós, ele é tudo que nós devemos ansiar, é tudo que nós devemos buscar. Mesmo assim, nós temos gasto os nossos anos da juventude com coisas tão fúteis, tão frívolas. A começar em mim. Esse é um erro meu e por isso que mesmo que eu estou compartilhando com vocês. Porque é algo que eu tenho visto na minha vida e que eu tenho orado para que Deus transforme, para que Deus mude. E a minha oração é que Ele faça o mesmo com você. Nesse vídeo que eu citei do Paul Washer, ele fala para aqueles jovens de uma forma com autoridade de pastor que ele tem. E ele diz: saiam do Facebook, sejam homens. Deixem de desperdiçar suas vidas com esses joguinhos fúteis, com essas vidas fúteis que nós temos levado. E sejam homens, sejam mulheres de Deus. Foi para isso que vocês foram chamados. Para viver uma vida completamente que mostra a Deus às pessoas. E eu tenho a impressão que não só as redes sociais, mas todas essas outras coisas que o mundo apresenta e dá para os jovens, tem feito a gente parecer mais com o mundo e menos com Cristo. Os jovens têm força, os jovens têm energia. E nós não temos gasto isso com Deus, com certeza. Nós não temos gasto isso com o reino dele. Pelo contrário, nós temos gasto isso com coisas tão vãs. E eu oro para que nós, como geração, possamos acordar para esse chamado que Deus tem feito de sermos homens e mulheres. Nós não somos mais crianças, mas nós não somos totalmente adultos ainda. Mas Deus diz: jovens, vocês têm que ser o exemplo. Sejam homens, sejam mulheres de Deus, completamente. Deixe para trás esses fardos que te impedem de ser mais parecido com Cristo. Livre-se das redes sociais que te atrapalham. Você não precisa excluir elas, não é isso que eu estou falando. Elas são boas quando a gente sabe usar. Mas aprenda a usar. Não deixe que ela seja um ídolo na sua vida. Não deixe que ela tome horas do seu dia que você deve, que é sua obrigação, gastar com a palavra de Deus, com oração. Eu quero ler para vocês aquele versículo que a gente já tem de cor, mas poucas vezes a gente realmente presta atenção no que ele diz. Ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, seja exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E eu penso, esse tempo que a gente gasta com redes sociais, como eles nos fazem ser mais fiéis, mais firmes na palavra, mais amorosos, mais puros? De forma nenhuma, pelo contrário, eles atrapalham isso. Mas a palavra de Deus, aquela que Ele nos entregou, aquela que é Ele falando com nós, ela vai nos fazer mais fiéis, mais puros e mais amorosos. Ela vai nos permitir ser aquilo que Deus nos chamou a ser, exemplos. John Piper disse uma frase também que é muito importante e muito forte. Ele diz que o Twitter e o Facebook vão provar no último dia que a falta de oração, a falta de leitura da palavra não foi por falta de tempo. Se a gente pensar as horas, 5, 4, 3 horas que seja, que nós passamos na internet, na televisão, todos os dias, é muito tempo. É um tempo que, se nós tivéssemos utilizado na palavra, com certeza nós seríamos mais firmes hoje, nós seríamos mais maduros espiritualmente. Então, o vídeo é basicamente isso, é a começar em mim, meu erro. Espero que nós possamos nos encorajar e aprender uns com os outros como o corpo de Cristo. Porque esse, afinal, é o objetivo do meu blog, é o objetivo desses vídeos,
encorajar vocês e aprender de vocês. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para viver uma vida como homens e mulheres dele, homens e mulheres chamados a serem exemplos nessa sociedade corrompida que nós vivemos. Para terminar, eu gostaria de ler para vocês João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós que somos salvos, que já conhecemos a maravilhosa graça de Deus em salvar um pecador, nós somos verdadeiramente livres. E por isso a gente não pode, não deve permitir que coisas como redes sociais nos escravizem e nos impeçam de seguir rumo ao alvo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a parecermos cada dia mais com Ele, menos com o mundo.